Shalom Ubrachá. Nossa aula de hoje é sobre Parashat Nassó. E em Parashat Nassó nós encontramos um assunto muito interessante que vai ser chamado de Parashat Sotá. E por que esse assunto é muito interessante? Porque é um assunto muito exceção de regra dentro da Torá. Ou seja, a Torá traz regras claras. Nessas regras claras estão assuntos ligados a relacionamento entre homem e mulher, entre ser humano com animal, entre o que são chamados pela Torá de relações proibidas, ou seja, tem uma série de relações desse tipo que se um homem tem uma relação com uma mulher casada, que não é casada com ele, que é casada com outro homem, então isso na Torá, a gravidade disso é pena de morte. Não tem como fazer um julgamento desses, porque o julgamento ele tem que ser visual, com testemunhas visuais, ou seja, para ser aceito como testemunha, num caso que envolve dinheiro, que envolve uma pena de morte, a testemunha tem que ser um judeu religioso acima de 13 anos. Ou seja, a palavra testemunha é uma palavra muito genérica. Eu posso perguntar para alguém que trabalha numa fábrica de comida, o Mashgiach vai lá verificar a fábrica, ele não tem acesso a todos os elementos, então ele pergunta para a secretária, que não é judia, quais são os ingredientes que entram nessa comida. E ela conta sem saber o motivo, sem saber que ela vai ganhar alguma coisa com isso. Isso é chamado Messias Lefitumal, que a pessoa conta ingenuamente. Então ele fala, não, mas a gente está querendo fazer uma encomenda de porco com uva. E ela fala, desculpa, nesse alimento não tem porco, não tem banha de animal nenhum, e a gente vende para veganos também, e não tem nenhum derivado de uva. Ela conta isso ingenuamente, e a gente aceita esse testemunho para liberar um produto em certos casos. Não é todo caso, mas em certos casos só o fato de ir até a fábrica e alguém explicar quais são os ingredientes, já em certos casos daria para liberar o produto para consumo kasher, até colocando o selinho do rabino. Mas cada caso é um caso. Certos casos sim, certos casos não. Ainda precisa. Agora, para a testemunha de um caso desses, que a pessoa teve uma relação com uma mulher judia que é casada com outro judeu e não com ele, aí precisaria de duas testemunhas, que elas são testemunhas de pincel no tinteiro. 2 judeus, homens religiosos acima de 13 anos, que eles viram o pincel no tinteiro, quer dizer, eles viram a parte dele dentro da parte dela. E por isso não daria para fazer um julgamento desses, porque a mulher, antes dela sair com o amante, ela não iria parar na yeshiva, pedir para o professor da yeshiva liberar para ela 2 meninos da yeshiva acima de 13 anos para eles testemunharem a parte do amante dentro da parte dela, e vice-versa, se fosse ele com a amante. Então não teria como fazer um julgamento desses, porque não tem como testemunhar isso. Não é o suficiente que viram que ela entrou no motel e se trancou com alguém que não é o marido. Mas a Torá se traz um caso desses, que olha, o marido antes de viajar, ele suspeitou que alguém estava dando em cima da mulher dele. Então ele falou para ela, não quero que você se tranque com essa pessoa. E ele viajou, ele volta um mês depois, bate na porta e atende aquela pessoa. Ele pergunta, o que você está fazendo trancado dentro da minha casa? Ele falou, não tinha onde morar, sua mulher deixou morar com vocês, mas só que só tem uma cama de casal aqui, então pequena, mas não toquei nela. Não tive nada com ela, não tive nada. A gente dormiu cada um virado para o outro lado, não tive nada com ela. Aí o marido vai falar, então,
testemunhas não tem, não dá para fazer um julgamento. Mas no caso desses, sendo que tinham testemunhas que ele falou para ela não se trancar com ele, e então ele pode divorciar ela sem pagar a ktubá, que é o documento do casamento. O que vem a ser a ktubá? Um casamento no Brasil, se é uma união estável ou um casamento com união parcial de bens, quando, Deus me livre, acontece um divórcio, que nunca acontece para ninguém, eles dividem os bens. O casamento judaico não é assim. Na ktubá, antes de se casar, a mulher fala, olha, vou dividir os bens com você, eu não sei se você vai ficar muito rico ou vai ficar muito pobre, então não quero arriscar. Não quero milhões, mas também não quero ficar sem nada. Então, você quer casar comigo? Então vamos colocar na ktubá, se você me divorcia sem motivo, tem que me pagar. Aí eles concordam num certo valor. E aí esse valor está escrito na ktubá, isso é o que ela vai receber se ela foi divorciada sem motivo, ou se o marido faleceu. Então primeiro ela recebe o valor da ktubá, e depois os herdeiros, o que sobrou é dividido entre todos os herdeiros. Então ela tem a prioridade. Mas aqui nesse caso, sendo que ele pediu na frente de duas testemunhas para ela não se trancar com aquela pessoa e ela se trancou, ele pode fazer um divórcio sem precisar pagar a ktubá para ela. Mas hoje é proibido para a gente falar isso, para a mulher não se trancar com alguém. Por quê? Porque se ela não concorda em fazer o divórcio, para ela continuar morando com ele, ela vai falar, não fez nada. Então tá bom. Para ela continuar morando com ele, não precisar se divorciar, aí a Torá nos conta, a nossa parashá nos conta, que ele levaria ela para o Beit HaMikdash, e lá ela teria que beber uma água na qual se dissolveu a Parashat Sotah, que é a Parashá que se encontra dentro da nossa Parashat Nassau. Tem uma parte que é chamada de Parashat Sotah. Lá no Beit HaMikdash, o Cohen escrevia Parashat Sotah num pergaminho, colocava dentro da água, e essa Parashá escrita com nomes de Deus, a Parashá se dissolvia totalmente, inclusive os nomes de Deus se apagavam totalmente. E ela bebia essa água. Se ela não fez nada, se ela não tinha filhos, agora ela vai ter muitos filhos. Se os filhos eram normais, agora vão ser muito inteligentes, muito bonitos. E daí para diante. Ela ganhava um grande prêmio. E se ela, Deus me livre, fez coisa errada, ela explodia milagrosamente, e a pessoa que dormiu com ela também explodia milagrosamente. Era uma época que não tinha ainda os mísseis do Irã, nada, e mesmo assim a pessoa explodia. É mulher bomba, mas milagrosamente, porque não existiam bombas. E ela virava mulher bomba, e o amante dela virava homem bomba. Então os Kohanim, para que ela não chegasse a esse ponto de coitada, de ter feito coisa errada, e de vergonha ela falar que não fez, então eles faziam para ela no Beit HaMikdash a maior humilhação, para baixar um pouco a prepotência dela. Ela falava, tá ok, então já passei por tudo isso, agora estou disposta também a falar que eu dormi com outro, eu recebo o meu divórcio sem a indenização, e Shalom el Israel. Então eles amarravam nela um cinturão assim de corda egípcia, que devia ser mulheres assim do baixo escalão que usavam, e passeavam com ela no Beit HaMikdash inteiro, tipo, todo mundo estava vendo que ela vai passar por um julgamento de Sotah, e tentando, e falando a cada etapa, falando para ela, olha, você pode voltar atrás, você pode não beber essa água, enquanto a gente não apaga o nome de Deus dentro dessa água, você pode voltar para trás. Mas por um lado, o próprio Deus falou para fazer isso, para fazer o Shalom Bait entre eles, para fazer com que mesmo depois de uma situação dessas, o casamento não seja abalado, eles voltem a ser o casal de pombos. E esse era o objetivo divino. Mas se ela fez coisa errada, ninguém ia querer que ela morresse, iriam querer que ela não bebesse aquela água, ela se divorciasse, ela não ia poder continuar com o marido.
Então, afinal das contas, aconteceu um caso desses que a mulher passou por tudo isso e bebeu aquela água. Era uma mulher que não tinha filhos, então depois disso aconteceu um milagre, ela teve filhos. Até o ponto que a mãe do profeta Shmuel, a esposa do Elcana, ela falou para o marido, olha, se eu não vou ter filhos, eu acho que eu vou te aprontar uma dessas. E aí você vai me dar um filho. Então, o Hatam Sofer analisa essa paraxá. E ele diz assim, por que se a pessoa fizesse isso de propósito, não aconteceria nada, ela ia passar por toda aquela humilhação, ela ia beber aquela água, ia pagar o nome de Deus, e beber aquela água, e ela não ia ter filhos, e não ia ter nenhum benefício disso. Somente quem poderia ter benefício disso? Quem fez a coisa errada, quem se trancou, o marido falou para ela, não se tranca com essa pessoa, e ela se trancou, ela fez a coisa errada, o marido chegou depois, encontrou o cara dentro de casa, e ela teria o benefício. E a mulher que não fez nada não teria o benefício. Pergunta o Hatam Sofer, para aí, você está pagando por uma transgressão? Ela está ganhando um prêmio porque ela fez coisa errada? O marido falou para ela não se trancar. Então, uma proibição chamada Isur Ichud. Isur Ichud, quer dizer, uma mulher judia não pode se trancar com alguém que não seja o marido dela. A não ser que o marido esteja na cidade e ele entra e sai na casa, ele pode chegar repentinamente, então não teria esse problema de Isur Ichud. O marido trabalha na cidade, mas se o marido viajou e ela se tranca com alguém, aí ela está transgredindo esse Isur Ichud. E essa mulher fez isso. E ela ganhou um prêmio. Como pode ser, pergunta o Hatam Sofer, que ela fez uma coisa errada e ganhou um prêmio por ter feito coisa errada? Aí diz o Hatam Sofer, esse Isur Ichud é uma coisa errada. Mas existem dois níveis de teshuvah. Um nível de teshuvah, de arrependimento, é quando a pessoa faz negociação com Deus. Faz negócio. Ele fala, Hashem, se eu não fizer a coisa errada, eu quero ganhar um paraíso muito grande. Claro que Hashem concorda. Você não faz coisa errada, se arrepende da coisa errada que você fez, você vai ter um paraíso muito grande. Ele fala, Hashem, se eu me arrepender da coisa errada que eu fiz, não vou mais para o inferno. O inferno judaico é limitado a 12 meses, mas uma hora lá é como 70 anos dos maiores sofrimentos aqui, dos sofrimentos de Yov. Então, Hashem falou para ele, então, se você se arrepende, você não vai para o inferno. Então, eu falei, então vou fazer teshuvah, vou me arrepender da coisa errada que eu fiz. Eu vou para o paraíso, não vou para o inferno. Esse nível de teshuvah, ele é chamado de teshuvah me-ira. A palavra ira quer dizer temor. Ou seja, ele tem medo de perder, ele tem medo de não ganhar. Ele tem medo de não ganhar o paraíso, ele tem medo de ter que passar por uma retificação. Ele tem medo de ter sofrimentos pela coisa ruim que ele fez. Por que isso ameniza? Por que esse nível de teshuvah ameniza a retificação da pessoa? Porque a pessoa, quando faz uma transgressão, se ele está consciente do que ele está fazendo, e consciente do que ele está fazendo, ele tem que estar consciente do que ele vai sofrer por causa disso também. Então, ele recebe um castigo como alguém que fez propositalmente. Agora, se ele fez uma coisa, ele comeu, foi no açougue, fizeram propaganda aí que tal empresa está vendendo carne kasher. E ele pensou que toda a carne daquele lugar era kasher. Acontece isso muito. Ele chega em Genópolis, um bairro que tem muitos judeus, ele vai lá no lugar que fala, olha, tal açougue está vendendo carne kasher. Ele entra lá, pensa que tudo é kasher, mas lá eles têm uma seçãozinha, tem um boxinho com kasher, com selinho, com duas coberturas, e selinho do rabino todo, mas ele nem chega até lá, ele acha que é tudo kasher. Eu compro a carne logo na entrada, nem prestou atenção que mais lá dentro tinha um lugar que as coisas tinham selinho de kasher. Chegou em casa, comeu, e depois disso ele descobriu que o que ele comprou não era kasher.
Então, isso que era uma coisa que ele fez propositalmente, ele entrou no açougue que não era kosher, ele comprou uma carne que não era kosher, ele comeu, mas ele comeu pensando que era kosher, e agora ele descobriu que não era. Então, essa transgressão, ela não é considerada uma transgressão proposital. Ele não fez de propósito, ele fez sem querer. Então, a pessoa que faz uma coisa errada, ele não está consciente que por causa disso ele vai perder o paraíso dele, ele vai ganhar um pouquinho de inferno, um pouquinho de Gehenna, que o Gehenna não existe castigo eterno. O castigo ele sempre tem um limite de olho por olho, dente por dente, quer dizer, a pessoa só vai receber o que ele fez e não mais do que isso, enquanto que a recompensa é recompensa eterna, porque Deus é eterno, Deus é a essência do bem, o bem é eterno, então qualquer recompensa divina é recompensa eterna, que Deus vive para sempre, o bem existe para sempre, e o midá que negado midá, medida por medida da coisa ruim que ele fez, é só até o nível da coisa ruim que ele fez. Mas se ele não sabia que ele estava fazendo uma coisa que tinha uma consequência, então ele fez por engano, porque se ele soubesse da consequência, ele não teria feito. Então, na hora que ele fala assim, eu me arrependo do que eu fiz, porque eu quero ir para o paraíso, eu não quero ir para o Gehenna, e quero ter muita saúde, quero ter muito dinheiro, não quero perder dinheiro, não quero perder saúde. Então, ele está demonstrando que ele não estava consciente do que ele fez. Se ele soubesse que a transgressão que ele estava fazendo iria causar para ele todo esse prejuízo, ele não teria prazer em fazer isso, ele teria simplesmente em fazer isso. Então, essa tshuva me irá, tshuva por temor, ela transforma a coisa ruim que a pessoa fez de proposital para sem querer, para não proposital. Então diminui o castigo dele, aí a retificação fica menor, dá para trocar isso por tzedakah, por boas ações e estudos de Torá, e dá para dar um jeitinho. Agora, no caso dessa sotá, não foi assim. Ela estava consciente do que ela fez. Então o marido falou, na frente de duas testemunhas, para ela não se trancar com alguém, ela se trancou com aquela pessoa. E ela alega que ela não fez nada, por isso ela não quer se divorciar. Ela não quer perder a Ketubá. Nesse caso, diz o Hatam Sofer, como pode ser que ela ganhe um prêmio? Ela devia ganhar um castigo, fez coisa errada. Mas aí diz o Hatam Sofer, tem uma tshuva que ela é chamada, um nível mais elevado de tshuva, que é chamada tshuva me'ahavá, tshuva por amor. Tshuva por amor, quer dizer, a pessoa sabe que Hashem, Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. Como pode ser que eu fiz uma coisa errada, eu causei um sofrimento tão grande lá em cima? Imagina se a minha filha tivesse feito uma coisa errada, quanto que eu iria sofrer? Quanto mais Hashem, que ele entende melhor do que a gente, o que a gente sofre ainda é parcial, porque a gente não entende tudo que está acontecendo, mas a gente sofre mais do que a gente sofre pelas coisas ruins que a gente faz. Então, o Hatam Sofer, ele traz, o Rambam, ele traz os pais que ele fala que, olha, qual é o que é chamado tshuva me'ahavá? Como a gente sabe que essa pessoa fez tshuva por amor? Então, diz o Rambam, tshuva verdadeira é quando aquele homem que fez a coisa errada com aquela mulher, eles se encontram no mesmo lugar, com a mesma mulher, no mesmo lugar, e eles não fazem coisa errada. Então isso demonstra que a tshuva que ele fez foi tshuva por amor. Quer dizer, uma tshuva que ela tem uma base sólida. Que ele fez tshuva que ele não queria deixar a gente triste com ele. Então, por outro lado, pela halachá, é proibido a pessoa se trancar com alguém. Então ele nunca vai poder fazer isso na vida, de estar no mesmo lugar com a mesma mulher, porque ele não vai poder se trancar com ela lá. Então, como pode ser que ele vai fazer tshuva? Então, se é proibido para ele se encontrar com a mesma mulher e se trancar,
Então ele nunca vai fazer essa chuva. E os mefarshim falam, olha, imagina que você tiver um pensamento, aquela pessoa ele pensou naquele mesmo lugar, ele pensou naquela mesma mulher e falou, não faria isso, tirou aquilo da cabeça. Então, considero isso como se fosse uma coisa material, que ele esteve naquele lugar, esteve com aquela mulher, e mesmo assim ele não fez nada de errado. E nos aprofundamos mais ainda, chegamos no assunto da sotá. A sotá é a mulher que realmente ela se trancou para fazer coisa errada. Ela não tinha intenção em se trancar para não fazer coisa errada. Só que na hora H, ela fez tshuva. Então, essa tshuva que ela fez é uma tshuva tão grande, diz o Hatam Sofer, mas tão grande que essa tshuva entra na classificação de tshuva por amor. Porque se ela estivesse pensando no paraíso, numa hora dessas, ela ia falar, olha, isso aqui é pronta entrega, o paraíso ainda vai levar tempo para receber. Se ela estivesse pensando no castigo, ela ia falar, não, agora deixa eu aproveitar, depois eu sofro. Ou seja, numa situação dessa, ela está num perigo tão grande que uma chuva uma chuva de temor, não iria ser o suficiente nessa situação que ela estava. Imagina um doente, lá em Israel tem um provérbio popular que é chamado de aspirina para o morto. A pessoa está em estado de coma, você dá uma aspirina, o médico fala, eu tentei salvar a vida dele, dê uma aspirina para ele. Então, no caso de um teste desses, não adianta uma chuva de temor, no caso desses não ajuda. Tem que ser por amor. No caso desses, ela não conseguiria se controlar pensando em paraíso ou pensando em inferno. O paraíso ainda não chegou, o inferno também ainda não chegou. Então, no caso desses, ela não teria como se controlar, a não ser que ela estivesse pensando no presente. Deus está vendo. Se eu faço uma coisa dessas, estou magoando Hashem. Agora Hashem está vendo isso acontecer. O futuro que vai ser do paraíso e do inferno são coisas que ainda não aconteceram. Mas isso que Deus está me vendo agora, isso é real. Então, o Hatam Sofer, ele dá um psak que a única solução para ela conseguir se proteger numa hora dessas é chuva por amor. É saber, Hashem está aqui do meu lado, não estou sozinha. E por causa que ela fez essa chuva por amor, a chuva por amor, ela transforma o pecado em parte da mitzvah da chuva. Da mesma maneira que uma pessoa que trabalha, ele trabalha 12 horas por dia e recebe o salário e dá tzedakah. Então, todo esse trabalho que ele fez é considerado parte do mandamento da tzedakah. Que a tzedakah, ela só aconteceu por causa do trabalho que ele fez. Então o trabalho deixa de ser um tempo perdido e passa a ser parte do mandamento da tzedakah. Dessa mesma maneira, esse teste que ela passou, que ela própria, infelizmente, se colocou dentro dele, e na hora que ela conseguiu se controlar, toda essa coisa errada que ela fez se tornou parte do mandamento da tshuva. Ela não teria como fazer tshuva se ela não tivesse se trancado lá. Então, o Hatam Sofer fala, por causa disso ela recebe um prêmio. Que ela não fez coisa ruim. A coisa ruim que ela fez se transforma em mitzvah. E ela recebe um prêmio pela mitzvah que ela fez. E a coisa ruim já não existe mais. Você fazer, por exemplo, arquitetar uma coisa, né? Você planejar uma coisa para você cometer, Deus me livre, uma coisa errada, fazer uma coisa errada, né? No caso aqui que a gente está falando de traição. Você armou na sua cabeça, você arquitetou na sua cabeça como que você ia fazer e tal. E agora, você estando dentro da situação, você pode aí, você arquitetando, no momento que você está planejando a coisa, você ainda pode se arrepender. Mas você não estava só no teu planejamento. Agora, quando a pessoa está dentro da situação, né, Rabino? Que nem no caso dela, dentro dessa, ela poderia muito aí bem... precisa de forças surreais. Podia muito amor por Hashem, e realmente é uma coisa que a gente desconsidera até, eu falei no áudio de hoje, Deus é real. Ele é muito mais real que nós três aqui junto e todos vocês aí do outro lado.
Ele está o tempo todo conosco, Ele está o tempo todo presente na nossa vida, Ele é tudo, né? Às vezes a gente fica tentando separar, desconectar Deus da gente, né? Ah, é uma entidade separada, mas Ele está muito distante, não sei o que, não. Gente, Ele é tão real, Ele está aqui, Ele está aí do seu lado, está do meu lado, está do lado de todo mundo, e a gente não pode desconsiderar isso porque é um dos 13 princípios da fé judaica, né? Acreditar Sim. que Ele existe e controla o mundo todo. Exatamente. Então tem uma situação que a pessoa não consegue se controlar, ele se coloca numa situação. Então dizem nossos sábios, que situação é essa? Pessoa que fala pessoa que fala, eu vou fazer uma verá e depois eu vou fazer chuva. Dizem nossos sábios, e lá de cima não deixam ele fazer chuva. Só porque ele colocou como condição da verá, transgressão que ele vai fazer, falou, vou rezar para a estátua agora, depois vou me arrepender. Vou transgredir porque Deus é bonzinho. E lá de cima não deixam ele fazer chuva. Então o caso desses foram aqueles judeus portugueses de 500 anos atrás, que eles falaram, tá bom, na época da Inquisição, vai ter Inquisição, depois vai passar, por enquanto a gente vai rezar para a estátua, e depois que passar a gente volta para rezar na sinagoga. Eles fugiram de Portugal, chegaram no Brasil, a Inquisição veio atrás. Lá de cima não deram para eles, durante toda a vida deles, a possibilidade deles fazerem chuva. E nesse caso, essa mulher realmente, a intenção dela não era essa, vou fazer coisa errada e depois vou fazer chuva. A intenção dela era fazer coisa errada mesmo. Mas estando dentro da situação, ela, por amor, não fez. Exatamente. E nessa hora, ela, dentro daquela situação, de repente, imagina, a mulher foi com o amante para o motel, e os dois se trancam dentro de um quarto do motel, e ela, nessa hora, ela fala, gente, tá vendo, não estamos sozinhos, tem alguém aqui junto com a gente, não vou fazer coisa errada. Então, aconteceu uma história também de um judeu que ele estava com o tzitzit, né? Até o senhor contou uma vez. Sim. Que o tzitzit não deixou ele... Eu vou contar uma história do Rav Hia. A história do Rav Hia começa assim, eu estive no túmulo do Rav Hia também, em Tveria, na montanha. Tveria é um lago, né? Mas lá do lado tem um monte. E essa história é que uma mulher romana, mesmo universo, assim, princesa, ela veio se converter ao judaísmo. E o rabino Rav Hia, então ele começa a interrogar ela, o que está te atraindo para o judaísmo? Se é algum interesse que não seja se converter por motivos religiosos. Então ele pergunta para ela, talvez você está interessada em casar com um judeu? Ela falou, sim. E esse sim foi um sim tão definitivo, tão decisivo, e ela falou, não só isso, para a pessoa se converter ao judaísmo, tinha que ter um atestado do governo, atestado de troca de religião. Para comprar esse direito, você tinha que pagar uma fortuna para o Império Romano, para comprar o direito de troca de religião. E ela pagou isso, e ela estava com o documento do cartório na mão, ela falou para ele, olha, você pode me converter, vai ser pela lei romana permitido você me converter, eu paguei aqui o atestado de troca de religião, que custou uma fortuna, e ele viu que ela era uma coisa surreal. E ele perguntou, então me conta essa história, o que aconteceu? É simples. Eu, como o senhor está vendo aqui, eu sou uma Miss Universo. Estava fazendo um trabalho bem remunerado. Uma vez por dia recebo um cliente, cobro uma fortuna. E tinha um espaço que tinha uma coreografia de 7 etapas até chegar eu lá em cima no divã, totalmente do jeito que Deus me criou. E a pessoa tinha que passar por 7 etapas, cada etapa ele tirava uma roupa, até chegar lá em cima, com a Miss Universo em cima do divã, e tinha toda uma coreografia em volta disso. E essa pessoa era um aluno da sua yeshiva. E ele se recusou a tirar o tzitzit, ele pagou uma fortuna, viajou até lá, passou por todos
todos os... mas o tzitzit ele não tirou. E quando ele chega lá em cima no divã, agora a hora H, o tzitzit criou vida própria e separou entre nós dois. Só que na hora que o tzitzit criou vida própria e empurrou um para cá e um para lá, eu caí 7 plataformas. E eu perguntei para ele, desculpa, você acha que eu sou tão feia assim, que você pagou mais do que precisava? Por que você me dá um empurrão desses? O que é isso que você fez? Ele explicou para ela que isso é um tzitzit e que ele não deveria ter vida própria e aconteceu um milagre. O tzitzit está lá para lembrar a pessoa que ele tem que cumprir 613 mandamentos divinos. Então esse tzitzit, no caso, ele resolveu se manifestar. Aí ela falou, depois que ela viu um milagre desses, ela viu que esse Deus realmente existe. E os deuses da mitologia não existem. E ela resolveu, por motivos religiosos, que ela está vendo uma revelação divina, ela está vendo que Deus existe, ela quer se converter ao judaísmo por motivos religiosos. Aí o Rav Hia mandou chamar esse aluno. Ele falou, está vendo, o que você não quis fazer de maneira proibida, né? Que na hora que ele se arrependeu de estar lá naquele 7ª plataforma, por causa do arrependimento dele, o tzitzit pegou vida própria. Aí o Rav Hia falou, por causa que você não quis fazer isso de maneira proibida, mesmo que você já estava nessa última etapa, Hashem te deu isso agora de maneira permitida. Então o Rav Hia fez o guior dela, fez o casamento deles, uma história da Gemara de 2000 anos atrás. Então, uma história verídica. Então, atzlachá para todos e muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família. Grandes milagres em grande estilo. Shalom, e techuvá com amor. Amor e temor a Kadosh Baruch Hu. Amém. Amém. Shalom, shalom, muitos estudos aí. Vamos estudar. Muito bom, muito bom. E não se esqueça de dar o seu joinha e se inscrever no nosso canal, colocar 3 comentários. E pelo menos um comentário. 3 comentários, porque ele gosta dos comentários. Viu? Deixa perguntas lá, ele gosta também. Por isso que ele fala 3. Mas vou pedir para a minha diretora pegar as perguntas. Pegar as perguntas nos comentários, que eu não tenho tempo de entrar nos comentários. Então, minha diretora vai olhar lá, dar curtidinha e pegar as perguntas para nós. Atzlachá, briut, panasá bechefa, bekal tov.